Logo mais, a seleção brasileira estará em campo. E com isso, muitas pessoas também com expectativa no coração e a esperança do hexacampeão. Fica até o final desse vídeo para que possamos tirar algumas lições espirituais diante desse cenário. Que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam também desfrutar desse conteúdo. Fica até o final e vamos entender mais sobre esse assunto e ficarmos mais atentos como cristãos. Finalmente a tão sonhada Copa do Mundo chegou. E amanhã, dia 13 de junho de 2026, a seleção brasileira estará em campo. E com vários jogadores nas quais muitas pessoas almejavam ver jogar. Certamente muitas pessoas com as suas camisas amarelas, com as suas camisas azuis, estarão se reunindo em família, fazendo uma bela pipoca para prestigiar a seleção brasileira. Rumo ao Hexa. Muita gente com essa expectativa, muita gente confiante, muita gente esperançosa, muita gente alegre, feliz, com alegria que chega até ser contagiante. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer esse assunto para o nosso lado espiritual, que é justamente o lado que importa para nós cristãos. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que eu gostaria de pedir que você ficasse até o final desse vídeo para acompanhar a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ver a mensagem aqui que será transmitida. Milhões de pessoas assistem a Copa. Presta atenção nessa frase. Milhões de pessoas. Ou seja, muita gente concentrada, muita gente centrada na Copa do Mundo. Certamente algumas pessoas até esquecendo dos seus afazeres e centralizando em algo que é tão passageiro, é tão intenso, tão importante, mas que é tão passageiro, não é verdade? E a graça de Deus ela permanece para sempre. Mas muita gente acaba ficando cego quando chega aí eventos como estes, por exemplo. Eu quero mostrar para vocês agora algumas frases e alguns trechos bíblicos para que a gente possa refletir sobre essas frases e sobre esses textos bíblicos, tá? Vamos lá. Milhões de pessoas assistem à Copa, como eu acabei de mencionar. Infelizmente, algumas pessoas acabam se distraindo demais ou elevando o grau de prioridade desse acontecimento, né? Que inclusive isso chega até a ser perigoso para nós cristãos. E é por isso que nós precisamos ficar atentos e alertas o tempo todo. Pois Satanás ele trabalha muito em coisas que tomam a nossa atenção. Se aquilo toma a tua atenção, certamente aquilo consegue influenciar na tua salvação. Então tenha muito cuidado, tá bom? Mas vamos seguindo aqui, vendo mais frases. Milhões assistem a Copa. Como eu acabei de falar, né? Inclusive Mateus capítulo 6, versículo 21, fala o seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, aquilo que você prioriza o tempo todo, certamente você está mostrando para todo mundo que aquela coisa ela tem relevância na sua vida, que aquela coisa ela move a sua pessoa. E o grande perigo está aí, porque a partir do momento em que qualquer coisa ou pessoa ou acontecimento toma o lugar da tua adoração a Deus, do teu momento de qualidade com Deus, aquilo passa a ser uma idolatria. É isso mesmo. Então, um jogo pode ser uma idolatria, um costume pode ser uma idolatria, uma música que você ouve pode ser uma idolatria. Claro que depende muito da nossa postura e da forma como a gente vai dosar essas coisas na nossa vida. Precisamos ter cuidado. Precisamos estar aí atentos a esses acontecimentos, a essas coisas, porque Satanás ele só quer uma brecha para invadir nossas vidas, para distorcer as verdades bíblicas e para nos colocar no vale do engano. Nós precisamos estar atentos nisso, porque o inimigo, ele está solto, né? Então nós precisamos aí vigiar. Nós precisamos aí estar atentos aí nesse sentido. Vamos seguindo. Gritamos por um gol, vibramos por uma vitória. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. O apóstolo Paulo foi uma das maiores referências de perseverança na época dele.
Nós precisamos nos espelhar no mesmo, no apóstolo Paulo. Nós precisamos nos espelhar nessas pessoas, nesses homens da Bíblia, porque foram homens que Deus separou para propósitos. E nós somos pessoas que Deus também levanta para levar a sua mensagem, sabe? E da mesma forma que a gente vibra, que muitas pessoas vibram quando a seleção faz um gol, da mesma forma os anjos de Deus eles vibram quando um pecador se arrepende. Mas para que as pessoas elas possam chegar ao arrependimento, elas passam por um processo de evangelização. E esse processo ele é feito pela minha pessoa, pela sua pessoa, por cada um de nós. E é por isso que nós precisamos nos dedicar ao Evangelho. Nós precisamos nos centralizar na mensagem, porque é justamente essa missão que Jesus ele nos confiou, que era a missão de levar essa mensagem, de levar essa esperança para as pessoas, né, de fazer a diferença aí nesse mundo escuro. Mas vamos seguindo, fica até o final, tá? Isso aqui está muito interessante. Existe uma vitória maior. Nós sabemos que o Brasil ele está atrás do Hexa. Muito tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Mas para nós cristãos, nós almejamos por uma vitória que vai muito além do futebol, que vai muito além da Copa, que vai muito além da seleção. A vitória que nós almejamos é a graça, né? Existe uma vitória maior, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o relacionamento com Deus, você manter um relacionamento com Jesus de forma completa, é maior do que qualquer vitória. A graça de Deus nos concede essa vitória por intermédio de Jesus. Então, o fato de você ter Jesus em sua vida, certamente você está vivendo aí uma vitória imensa, sabe? Uma vitória imensa. É bom quando o Brasil faz gol? Sim. Claro que eu não estou aqui condenando o futebol e nem a Copa do Mundo, tá? O que eu quero dizer é que nós precisamos ficar atentos, não só à Copa do Mundo, mas vários acontecimentos que surgem aí e que muita gente para a sua vida, para a sua atenção, para se centrar naquilo. Assim como acontece os jogos e muita gente para tudo que está fazendo para focar naquilo. E é que nem eu falei no início, aonde nós colocamos a nossa atenção, nós também colocamos a nossa salvação. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos dando atenção. Porque é preponderante para nós cristãos ficar ligados na mensagem de Deus, ficar ligados nas promessas de Deus e em tudo que Ele prometeu, tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com as distrações. Mas vamos seguindo, isso aqui está muito bom. É um tema aí que muita gente tem um grande receio de falar, ou que tem dúvida. Mas nós cristãos, nós precisamos sempre estar alicerçados, alinhados com a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado por Satanás. E para que a gente não seja influenciado. Nós precisamos influenciar. Levar pessoas ao reino de Deus. Levar pessoas a uma transformação, a um renovo espiritual. Amém. Vamos seguindo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. A Copa dura algumas semanas. A eternidade dura para sempre. Nós esperamos que a nossa seleção ela consiga o Hexa. E nós temos a certeza de que a Copa do Mundo vai passar em poucas semanas. E tudo vai normalizar. E aquela ideia de camisa amarela vai reduzir. E aquela vibração com os jogadores também vai reduzir. Mas as coisas que Deus nos prometeu, as promessas de Jesus, são coisas eternas. E inclusive a sua maior promessa, que está lá em João capítulo 14, onde ele fala que ele vai voltar para nos buscar. Essa é a maior promessa. E certamente uma promessa que vai se cumprir e é eterna em nossas vidas. É o fato de Deus nos conceder a vida eterna. Para a gente finalizar, eu gostaria de chamar a tua atenção. Caso você esteja ouvindo algum barulho de música ou algum barulho de fundo, são aí alguns vizinhos meus, tá? Que isso não possa tirar a sua concentração, que a gente possa focar aqui na mensagem. Para que a gente possa aí finalizar, eu gostaria primeiramente de olhar para você e de te fazer uma pergunta.
Você, querido e querida que está vendo esse vídeo, como é que está o teu coração nesse momento? Como é que está a tua vida espiritual? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque Jesus, ele fala na Bíblia aqui, que muitas pessoas nos últimos dias estariam como os antediluvianos, ou seja, pessoas que estavam vivendo movidos pelas distrações e que estavam esquecendo de Deus e que esqueceram de Deus. E você, como é que está vivendo? Será que você tem esquecido de Deus? Será que você tem deixado as distrações comover a sua vida? É complicado desse jeito, né? Então nós precisamos o tempo todo refletir em relação a isso, porque as distrações elas estão aí o tempo todo. E Satanás ele vai trabalhar o tempo todo em cima das nossas distrações. O inimigo ele não precisa agir de forma explícita, ele não precisa, ele só precisa nos distrair. E a partir do momento em que ele nos distrai, nós passamos a ficar vulneráveis e totalmente suscetíveis ao engano. Copa do Mundo, Jogo do Brasil, né? Mais pra frente aí. E como é que tá o teu coração? Quando acontece o gol do Brasil, muita gente vibra. Mas quando a gente fala de Jesus, será que as pessoas vibram também? Será que as pessoas elas colocam entusiasmo quando a gente fala sobre Jesus? É o que nós precisamos fazer o tempo todo. É colocar entusiasmos, porque estamos falando de um Deus vivo, de um ser que nos salvou, que nos libertou e que nos promete uma vida eterna. Então toda aquela vibração, todo aquele fervor que nós colocamos em um gol, nós precisamos colocar no Senhor Jesus, porque foi Ele que nos salvou. E é Ele quem nos vai dar uma vida eterna eventualmente. A Copa do Mundo vai passar, mas as promessas de Deus, elas são eternas. Que Deus te abençoe. Que você possa comentar, né, aqui embaixo como é que está o teu coração e como é que estão as tuas expectativas em relação ao céu. O que é que você espera encontrar no céu? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente.